Isso. Sofia, pode falar. Parou de contar mentiras, parou de fazer deboche, ajudou as pessoas, fez doação de alimento e roupas, de quando era bebê. Parabéns, Sofia, excelente. Parabéns. Marcos também, ficou linda a sua, viu? Ótima ideia. Ajudou Eu uma tenho outra coisa senhora a para carregar as falar. sacolas de compra. Muito Eu bem. já ajudei uma senhora. Que bom, Marcos. Parabéns. Que amor de menino. Muito bem. Manu, pode falar, Manu. Posso falar o meu? Pode. Ele ajudou um velhinho a atravessar a rua. Isso, Manu. Muito bem. Vamos ouvir o Miguel. Ele ajudou a mãe a lavar a louça. Isso! Muito bem, Miguel. Olha aí quanta ideia boa. Léo, você já falou? Você levantou a mãozinha de novo? Ô, tia, eu já Oi. falei. É para fazer o desenho? Faça se você quiser, tá, Léo? Eu fiz. Tudo bem, sem problema. Lucas Eduardo, pode falar. Nesse ano, eu vou doar muitas coisas, tipo roupas que não servem em mim, comidas para os pobres. Aí, garoto, muito bem. Muito bem. Muito bem. Elton, pode falar. Eu ia escrever agora. Você- Mas eu pensei que era para escrever para que eu ver que um homem ajuda a velhinha a atravessar a rua. Você não precisa escrever isso, pode ser o que você quiser. Você levantou a mão, por isso que eu já chamei você. Pode fazer, depois você fala, tá bom? Lucas, pode falar. Teve uma vez que a minha mãe, era Natal, e aí ela chegou numa casa de umas pessoas pobres, aí uma criança atendeu ela e falou assim para a mãe dela, a mamãe Noel lembrou da gente. Olha só que amor. Excelente, né, Lucas? Muito bem. Manu, pode falar, Manu. Essa já é a terceira aula? Não, nós estamos terminando a segunda aula e vamos para a terceira aula, que é de história. Tá bom, Manu? E o Vitor, terminou? Já pode falar agora, Vitor? Eu posso. Pode falar então, estamos te ouvindo. Doar materiais escolares para crianças necessitadas. Isso, ótima ideia! Muito bem. Isso mesmo, crianças. Então, a gente está vendo que fazer o bem faz bem, faz nós sermos pessoas melhores, pessoas conscientes, pessoas de coração bom. Elton, pode falar? Eu ainda não falei a minha. Pode falar, Elton. Eu escrevi que neste mês eu vou na praia. Isso vai fazer dele uma pessoa melhor, Elton? O que faz a gente ser melhor é quando a gente ajuda os outros, quando a gente se importa com o que o outro sofre, quando a gente estende a mão para ajudar alguém que precisa, tá bom? Viajar é delicioso, faz a gente ser feliz. Mas pense agora numa atitude de valor que faça com que o Greg seja uma pessoa melhor, porque ele era mentiroso, ele era zombador. O que ele pode fazer para ser uma pessoa melhor?
Tá bom, Elton? Tá bom? Você entendeu? Então, agora, pessoal, eu vou trocar de livro e nós vamos pegar o livro didático de novo. Sim, eu ainda não falei. Pode falar. Ele adotou um cachorro de rua. Isso, ótimo, muito bem. Enquanto vocês vão falando, eu vou trocando de livro. Tá bom, pessoal? Quem não falou, pode falar. Eu faço mais aqui. Ô tia, você pediu para mim continuar, eu continuei fazendo. Eu fiz assim, ele ajudou uma Pode falar. velhinha a atravessar a rua. Isso, muito bem. Muito bem. Que matéria que é e que página que é? História, na página 24, no livro didático. Didático? Isso, agora o livro grosso de novo. Tá bom? Página 24. Nós vamos começar em história agora a falar do nosso patrimônio histórico. Nós vamos perceber, então, mas o que são patrimônios? Alguém gostaria de falar ainda sua resposta de língua portuguesa? Ou nós já podemos mudar todos para o livro de história? Ele possuiu, conquistou, patrimônio, comprou. Já podemos mudar todos para o livro de história? Espera rapidinho, que eu só tô terminando aqui de fazer os pontos. Tia, é Oi. a mesma apostila? É a grossa agora, o livro didático. Página 24 em História. Então, vamos lá? Meu, seu, nosso patrimônio histórico. Vamos ver o que nós vamos aprender aí hoje sobre patrimônio histórico. Então, vamos lá. Por serem importantes para conhecer o passado, alguns espaços precisam ser cuidados e preservados, a fim de que sua história possa ser contada para as gerações futuras. Esses espaços são considerados patrimônios mundiais ou nacionais. Tia, Nacional é quando pertence a um país, e mundial é quando pertence a todos os povos do mundo inteiro, certo? Oi, Mariana. Continuando, muitos locais estudados por você, como Satalhahouze, é uma coisa assim que pronuncia, essa cidade antiga, sem ruas, na Turquia. Nós já falamos sobre ela em uma aula anterior, aquela cidade que nós vimos na gravura, que as pessoas andavam por cima dos telhados, não tinha ruas, eram as casas emendadas umas nas outras. Então, as pessoas subiam e andavam por cima dos telhados, por cima da laje, tá? Satanahou. Então, diz aí, muitos locais estudados por você, como Satalhahou, a cidade antiga sem ruas na Turquia e o Templo de Filas, no Egito, são patrimônios históricos e culturais mundiais. Então, pertencem ao mundo inteiro. E a Vila de Igatu,
o Viaduto do Chá e o Cine Brasília são exemplos de patrimônios históricos e culturais do nosso país. Aí, então, falamos de patrimônio nacional, pertence à nossa nação brasileira, tá bom? No Brasil, existem muitos lugares que são preservados, como patrimônio por causa de suas histórias. Então, que nem as catas aqui em São Gonçalo, tá? Os casarões mais antigos, isso são patrimônios locais. Então, vamos continuar dizendo aí. No Brasil, existem muitos lugares que são preservados como patrimônio por causa de suas histórias. O Brasil é muito rico em história, dos povos diferentes que chegaram aqui, dos portugueses que construíram, das riquezas que vieram da Europa, da vestimenta, dos indígenas que viviam aqui antes, dos escravos que vieram para cá depois. Então, tem muita cultura, muita riqueza. Continuando, diz assim, os patrimônios, eles podem ser construções ou monumentos, como o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará. Então, é uma construção maravilhosa. O Teatro José de Alencar fica no Ceará, na cidade de Fortaleza. Podem também ser ruas, bairros ou cidades. Minas Gerais tem cidades maravilhosas que são chamadas de cidades históricas. Vamos aprender sobre isso aí, como a cidade de Ouro Preto, localizada aqui em Minas Gerais, tá bom? E tem mais, viu? Não é só Ouro Preto, não. Mas Ouro Preto é um destaque. Então, olha aqui uma foto tirada da cidade de Ouro Preto, com as suas igrejas. Tem uma aqui, olha, em segundo plano. Tem uma lá no fundo, em quarto plano, lá junto da linha do horizonte. Viu? As igrejas, elas foram construídas e elas são monumentos históricos, construções históricas. E também os casarões. Olha como eles eram lindos, que tamanho, quantas janelas, quantas portas. Vocês sabem por que os casarões tinham tantas portas e tantas janelas? Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu nunca. Não, estou vendo cabecinha balançando, não. É porque antes, quando esses casarões foram construídos, não existia energia elétrica. Então, a luz que entrava dentro das casas era a luz natural, a luz do sol, a luz do dia. Então, por isso, tantas portas e janelas, para iluminar a casa por dentro. E tão logo o sol baixava, o sol se punha, eles já fechavam as janelas e fechavam as portas, porque a noite havia chegado. E aí, dentro das casas, eles iam acender lampiões, velas, lareiras, criando, assim, outro tipo de luz dentro das casas, tá? Por isso, tantas portas e janelas. Então, lendo aqui, Teatro José de Alencar, considerado patrimônio histórico nacional, pertence ao Brasil, não pertence só à Fortaleza, não. Isso em 1964, que foi, ele passou a ser considerado patrimônio histórico nacional. É do Brasil inteiro, pertence a todos os brasileiros. Aqui, no segundo, nós temos uma vista parcial da cidade de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, considerada patrimônio cultural da humanidade desde 1980. Por quê? Porque a história dessa cidade, as suas construções, tem muito a contar à humanidade inteira. Certo até aqui? Alguma pergunta? Hein, pessoal? Podemos passar juntos, então, para a página 25? Então, vamos lá.
Nós já havíamos falado também em outra aula anterior sobre os cartões postais, que eles trazem gravuras, fotos de lugares lindos e maravilhosos que todas as pessoas deveriam conhecer. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre isso. Os cartões postais eram muito comuns antes da internet. Neles, podiam ser registradas imagens de espaços históricos da cidade. E, ao mesmo tempo, esses cartões serviam como forma de se enviar uma mensagem a alguém. Assim, quando uma pessoa viajava, podia comprar um cartão postal com uma fotografia de rua ou de um lugar especial da cidade que estava visitando e enviar um recado curto a familiares ou amigos. Então, a gente falou disso, né? Vimos lá o bondinho, pão de açúcar, lá no Rio de Janeiro. E eu disse assim, né? Que a gente sempre escrevia no cartão postal: eu estou aqui visitando o Rio de Janeiro, lembrei-me de você. Aqui é um lugar maravilhoso. Beijos, abraços e muita saudade. E mandava pelo correio. Ou então, comprava um monte de cartões postais e trazia para mostrar para as pessoas. Olha onde eu estive, isso aqui é tal lugar, é tal monumento, é tal construção, fica em tal bairro. E ali, então, era uma aula sobre a cidade visitada. Tá bom? Os cartões postais sempre foram muito interessantes. Agora vem a página Eu, Historiador, que vocês já estão fazendo também, aprendendo sobre a nossa cidade. E hoje, para acrescentar mais a essa história, mais a esse trabalho, e também a nossa aula de geografia de hoje, no quarto horário, eu vou trazer para vocês convidados. E eles vão poder falar da nossa cidade e contar histórias para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e ficar encantados, tá bom? Então, na nossa quarta aula de hoje, nós temos convidados especiais, tá? No quarto horário, tia? Quarto horário, isso, depois do intervalo, tá bom? A gente tá em qual? Estamos no terceiro horário agora, tá? Então, vamos continuar aí. Eu, historiador, diz assim: veja o que Leila escreveu para Luísa nessa reprodução de um cartão postal, enviado do Rio de Janeiro para São Paulo, isso em 1947. Olha o cartão, que lindo! E ela escreveu no verso, olha a letra também, que bonita, pessoal. Ela escreveu assim: querida Luizinha, da Princesinha dos Mares, cumprimentamos você e junto segue o nosso abraço com augúrios de uma grande felicidade. Abraços da Leila e José, 6/9/47. Então, olha a data aí, 6 de setembro de 1947. Princesinha dos Mares é a praia de Copacabana, pessoal, no Rio de Janeiro. É conhecida como Princesinha, e antes Princesinha era escrito com Z, por isso que no cartão postal apareceu com Z. Hoje, Princesa, Princesinha, escrito com S, tá? Na grafia antiga que era com Z. E augúrios, que ela fala de uma grande felicidade, quer dizer prenúncios, anúncio de um acontecimento. Augúrios, prevejo para você uma grande felicidade, certo? Então, foi enviado lá da praia de Copacabana. Aí vem a pergunta da letra A para nós respondermos. Indique que local do Rio de Janeiro foi representado nesse cartão. E o sorteado foi o Leonardo. Léo, de que local do Rio de Janeiro foi representado nesse cartão? Léo? Ô, tia, eu não entendi. Repete, tem muito barulho aqui. Que local do Rio de Janeiro foi representado no cartão postal?
Achou, Léo? Abaixo do cartão está escrito aí, Rio de Janeiro. Que local que é? Abaixo do cartão, Léo, antes da pergunta da letra A, antes da atividade. Achou? Abre o seu som para você responder. Ô, tia, Copacabana. Praia de Copacabana. Muito bem. Praia de Copacabana. Belíssimo lá, belíssimo. Tá bom? Então, respondendo aí a letra A, nós vamos passar agora para a resposta da letra B, na página 26. Posso mudar de página? Posso? Não, Não. Professora, Oi, página de história vai? 26. Então é só que é aqui? A próxima página. Posso apagar e mudar de página? Sim. Não, Praia de Copacabana é a resposta da letra A. Certo? E aí nós vamos para a letra B, na página 26. A letra B, na página 26, diz assim: sobre o local representado, marque X na resposta correta. A primeira alternativa é: apenas algumas pessoas podem frequentar uma praia. E a segunda alternativa diz: uma praia, assim como outros lugares de uma cidade, pode ser frequentada por todas as pessoas. Lívia Silva, qual alternativa você acha que é a correta? Lívia Silva. Todas as pessoas podem ir. Ah, por todas as pessoas. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. A nossa atividade de história termina aqui na letra B. E a atividade número 2, eu passei para vocês hoje como lição de casa. Então, eu vou explicar ela agora para vocês, mas ela é lição de casa. Não é para nós fazermos juntos agora, tá bom? Então, vamos ler aí para entender a lição de casa. Diz Tia, assim: a letra A da página anterior é a qual resposta? Eu esqueci. Praia de Copacabana, Ah, tá? também tive que olhar aqui na apostila. Entreviste um de seus familiares sobre histórias que envolvam um espaço público, uma rua, uma praça, parque, cinema ou teatro, da cidade onde vivem. Escolha uma dessas histórias e, com a ajuda do entrevistado, complete as informações indicadas no quadro. Vocês podem fazer essa entrevista com qualquer pessoa que vocês queiram da sua família. Você pode fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e você pergunta, anota as coisas que a pessoa falar para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aí o que está perguntando. Está dizendo assim, o nome do entrevistado. Então, você vai completar a ficha aí, colocando o nome da pessoa que você entrevistar. A idade que a pessoa tem, a cidade onde a pessoa nasceu, quem você estiver entrevistando.
e qual é a profissão da pessoa que você está entrevistando. Então, pode ser qualquer familiar seu. Ô, tia, mas se ela não tiver Da emprego? cidade para contar. E se ela não tiver emprego? É melhor você fazer entrevista com um adulto, Gui. O adulto geralmente tem mais histórias para contar, tá bom? E eu acredito. Cadê dever de casa? Peraí, só um minutinho, deixa eu terminar de falar com o Guilherme, você pergunta. Gui, geralmente os adultos têm uma profissão, um trabalho, um emprego, é comum que tenham. Então, é melhor você entrevistar algum adulto, tá bom, Guilherme? Assim ele terá histórias para Eu posso entrevistar meu irmão que já é grandão? Mas será que ele vai ter alguma história para te contar da cidade aqui? Da cidade que ele nasceu? Não sei. Eu pergunto para ele. Tá bom? Se ele tiver, pode sim. Era a Lívia que estava chamando? Sim. Lívia, pode falar. Vai ficar isso para dever de casa ou não? É lição de casa, eu só estou explicando. Tá bom? Lucas, levantou a mãozinha, pode falar, Lucas. Eu acho que nenhuma pessoa da minha família conhece aqui a história da cidade. Ah, conhece sim. Sua avó vai ter muita história para te contar, viu? Até a sua tia Francine tem muita história para te contar. Tá bom, Lucas. Tá bom? Inácio, levantou a mãozinha, pode falar, Inácio. Não lembro de ter levantado. Às Tudo bem? vezes deve ter acontecido alguma coisa assim. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos continuar aqui com a lição de casa. Aí vocês vão preencher dizendo assim: conte uma história envolvendo um dos espaços públicos da cidade onde mora. Isso é o entrevistado que vai te contar. Aí você escuta a história primeiro, depois que a pessoa te contar a história, você anota aí o que foi mais curioso, que foi mais interessante, que foi mais divertido, que foi muito legal aprender, tá bom? Terminando de anotar aí a entrevista, aí é a vez de você criar um cartão postal. O cartão postal, ele está no seu material de apoio. Você vai destacar a imagem que imita um cartão postal, vai escolher algum marco histórico da nossa cidade e, por meio de um desenho ou colagem de imagens, vocês podem pegar até a imagem da internet, vão representar esse marco histórico na parte da frente do cartão postal. E no verso, vocês vão escrever uma mensagem, imaginando que irá enviá-la para alguém. Escreva também o endereço completo desse destinatário. Destinatário é a pessoa que vai receber o seu cartão. Então, onde é que mora, qual rua, qual endereço, qual cidade, qual é o código de endereçamento postal, ou seja, o CEP da pessoa, o estado, tá bom? Vocês vão preencher bem bonitinho o cartão postal. E depois vocês vão enviar foto dessa atividade feita para mim. Combinado? Eu não tenho recebido a lição de casa de todos. Eu tenho recebido de alguns. Alguns têm me enviado todos os dias a lição de casa, mas alguns estão se esquecendo de enviar. E eu preciso ver, porque tem 5 pontos guardados para a lição de casa e participação. Então, eu preciso corrigir as lições de casa, eu preciso dar esses pontos para vocês. Se eu não receber, se eu não corrigir, fica difícil para eu avaliar também. Tá bom, pessoal? Compreendido? Alguma pergunta agora? Alguma pergunta?
Não? Nenhuma pergunta? Tudo entendido? Então, o que que vocês vão fazer? A entrevista hoje pode ser em casa, com pai, mãe, avó, qualquer pessoa que vocês queiram, irmão mais velho, ou pode ser por uma chamada de WhatsApp. Pode fazer chamada de vídeo, ou pode fazer ligação. Vocês é que decidem aí, tá bom? Leonardo, pode falar, Léo. Ô, tia, depois da sua aula, Oi. vai ter mais uma? Vai ter mais um tipo de... Depois dessa aula, Léo, é o intervalo. E depois do intervalo é o quarto horário de geografia, em que nós teremos participantes especiais para contar sobre monumentos culturais, históricos da nossa cidade, sobre povos antigos que viveram aqui, contribuição que deixaram para a nossa cidade. Vai ser muito legal, vocês vão gostar muito. Eu acho que eu sei Você quem é. acha? Tá bom, depois você vê se você vai acertar quem é, tá? Miguel, pode falar. Professora, pode ligar para ir lanchar? Pode sim, pode agora sair para lanchar e eu enviarei um novo convite para a geografia, tá bom?